Queria tanto te compreender, mas para isso me falta um sentido. Volto meu olhar para o horizonte lá no céu sem fim. E viajo no além, na estrela mais distante, de onde como você me vê, como te chamar não sei dizer. Ó Pai, sei que ainda não te entendo porque sou uma criança, mas você plantou em mim uma semente de esperança que me faz te ver um pouco através da criação. Meus castelos de areia, sei que não vão dar em nada. Ouço o canto da sereia, me iludindo pela estrada. Nesse mar que é tão bravio, recheado de ilusão, de onde e como você me vê, como te chamar não sei dizer, mas eu não quero nem pretendo me eximir do compromisso, onde vejo caos e sombra, sei que não é nada disso. É a lei do teu amor me corrigindo a direção. Mas eu não quero nem pretendo me eximir do compromisso, onde vejo caos e sombra, sei que não é nada disso. É a lei do teu amor corrigindo a direção. Olá, boa noite a todos, a todas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer estar com vocês aqui em mais um domingo de estudos da série de estudos da Federação Espírita do Estado de Goiás, Comece pelo Começo. E hoje, aqui no nosso domingo, como de costume, nós estamos aqui reunidos, né? Aí vocês estamos vendo aí tanta gente já através do chat. Estamos reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um domingo de estudos. E antes da gente iniciar, né, nosso estudo propriamente dito, como temos feito todos os domingos, vamos aqui utilizar-nos da audiodescrição
de modo que, nos descrevendo, nossos irmãos e irmãs que não conseguem nos ver podem nos conhecer, tal qual aqueles que estão nos vendo. Então, uma boa noite a todos. Meu nome é Carla, eu sou uma mulher jovem, tenho a pele morena, tenho os cabelos pretos, lisos, longos, que hoje estão presos aqui em Goiânia. Falo com vocês diretamente de Goiânia. Tá muito calor, então cabelos presos para o calor de Goiânia. Eu estou sentada, utilizando hoje, né, uma camisa regata, nas cores de preto com bolinhas brancas. Estou sentada e atrás de mim há uma parede lisa de fundo claro. Estou muito feliz de estar com vocês aqui na noite de hoje. Então, para a gente dar continuidade aí, né, às nossas apresentações, vou convidar o meu companheiro Jefferson Cunha para poder se apresentar para vocês, dar uma boa noite dele. Olá, Jefferson. Olá, Carla, uma ótima noite para você, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui pelo YouTube. É um prazer estar com vocês, né? Eu já aproveito e agradeço a todos vocês que sempre se conectam aqui conosco, todos os domingos, né? A semana toda, mas em especial no domingo, aqui junto comigo e com a Carla, às 21h30, nesse estudo Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus. Assim como a Carla já fez, eu me audiodescrevo para vocês também, né? O meu nome é Jefferson, eu sou homem, jovem, estou aqui hoje com uma camiseta verde, eu tenho os olhos escuros, o cabelo também escuro, curto, né, mas bem escuro, estou aqui sentado, atrás de mim eu tenho uma parede, porta, tenho uma estante com alguns livros, alguns colecionáveis, e tenho aqui o meu coração aberto para compartilhar com todos vocês esse momento maravilhoso aqui com a Carla, com os amigos que a gente já vai chamar daqui a pouco, que é o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos. É isso daí. E aproveitando, Jefferson, para agradecer os nossos amigos que estão nos acompanhando, né, aqui através do canal da FEGO e também através dos nossos parceiros de transmissão, né, Jefferson? Você pode dizer aí para nós? Posso sim. Então, eu queria deixar o nosso muito obrigado, o nosso coração de agradecimento, né, ao Facebook da FEGO Goiás. Então, vocês todos que nos acompanham pelo Facebook, dá o joinha aí, manda a sua reação, que a gente está vendo daqui. No YouTube, a Rede Espírita TV, né, a Rede Amigo Espírita TV, a RAI TV, ao canal da FEGO aqui no YouTube também, ao TV CERJ, ao TV Goiás Espírita, a Rádio Espírita, a Rádio Fraternidade, Web Rádio Fraternidade, a Rádio Nova Luz, e também ao Lar de Jesus aqui de Goiânia, né? Aí de Goiânia, na verdade, né, Carla? Eu me encontro em Catalão, né, junto com cada um de vocês no Brasil e no mundo, nos assistindo. A emoção é tanta que eu cheguei a errar a cidade. É isso aí. Bom, e como o Jefferson falou, nós também mencionamos aqui no começo, estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos, né, utilizando, tanto no estudo do Evangelho, quanto no estudo das outras obras, a tradução de Guilom Ribeiro, né, Jefferson? E a gente consegue encontrar essas obras, né, disponíveis para download, né, Jefferson? Isso mesmo. Então, se você quer acompanhar junto conosco, não tem aí o livro físico na sua casa, você pode ir lá no site da FEGO e fazer o download gratuitamente, né? Tem no site da FEB, tem no site da FEGO, gratuito para você curtir esses livros maravilhosos, que é o Pentateuco da nossa doutrina. Então, tem todos os livros do Pentateuco, mais a Revista Espírita com as suas várias edições, né? A Revista Espírita é bem extensa, e que está sendo estudado aqui durante a semana, né? De domingo a sexta-feira, por todos os nossos colegas que fazem parte das lives Comece pelo Começo. Carla, eu gosto muito do livro físico. O que eu faço? Olha só, Jefferson, para quem gosta, como você e eu gostamos do livro físico, a gente consegue todas essas obras, né? Podemos adquiri-las através da livraria FEGO, no endereço livraria.feego.org.br, que está passando aí na tela para quem conseguir, né, visualizar. Vocês conseguem
tanto as obras básicas, né, quanto uma série, tem um catálogo maravilhoso, né, que vocês encontram aí no site da Livraria Fego. E para quem está em Goiânia, assim como eu estou, vocês podem dar uma passadinha lá na Livraria Fego, lá na Federação, que vocês vão encontrar, vão ter um atendimento maravilhoso, vocês conseguem essas obras e vão aproveitar, tenho certeza que vão sair de lá com mais de uma obra. Então, quem estiver em Goiânia pode ir, que a livraria está aberta, sejam todos bem-vindos. Que ótimo, não é mesmo, Carla? E você que está aí nos assistindo, já pode curtir, compartilhar e principalmente deixar seu comentário lá no bate-papo, ele vai aparecendo aqui pra gente, você vai participando junto conosco, já pode mandar suas perguntas, que o pessoal já estudou o tema, né, Carla, que a gente combinou na semana passada. Então agora é hora da gente convidar, né, o nosso terceiro pedaço aqui dessa live tão importante, nosso querido Rafael, não é mesmo, Carla? Isso aí, Rafael, meu irmão, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Rafael, e ele traz surpresa hoje, né? Ele falou na semana passada que tinha surpresa. Isso aí. Muito boa noite, Carla, muito boa noite, Jefferson, muito boa noite a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite, família Comece pelo Começo. Vocês não conseguem dimensionar a minha alegria de estar com vocês a todos os domingos estudando a obra de Jesus, capitaneada hoje pelo Espiritismo Consolador. Eu, Rafael Siqueira, um jovem, vou me descrever assim, de 41 anos, moreno, uso óculos, tenho os olhos negros, tenho atrás de mim uma parede tijolinho, como eu já disse para vocês, gente, é paninho. Tenho cabelos ralos, para minha esposa eu ainda sou cabeludo, mas já estou ficando careca. Estou com a camisa amarela, com a frase de Gandhi: o amor é a força mais sutil do mundo, porque esse é o espírito do amor. Nós estamos estudando hoje o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E a nossa surpresa para a noite de hoje, meninos, vocês gostaram da canção que abriu a nossa live? Que canção linda, né? Maravilhosa. Nos levou para viajar. A questão 10 do Livro dos Espíritos, que nos remete a Deus, que nós não conseguimos compreender porque nos falta um sentido. E eu quero dizer para vocês que quem tem um amigo tem um tesouro. Você, Carla, você, Jefferson, já são um tesouro na minha vida. Todos vocês que estão mandando as suas mensagens, que eu quero abraçar nesse instante, são tesouros para cada um de nós. E na noite de hoje eu quero trazer um grande amigo, um grande professor e, sobretudo, um tesouro nas nossas vidas, que é o Robson Ribeiro. Vem para cá, Robinho. Boa noite. Olá, amigos. Boa noite, Carla, Jefferson, querido Rafa. Tudo bem? Como vocês estão? Vou fazer, então, aqui a minha descrição, não é isso? Essa é a parte, acho que, mais difícil da exposição. Como é que eu vou dizer assim? Então, vamos lá. Vocês me ajudem, por favor, aí, Carla. Eu sou moreno, um jovem senhor com cabelos ficando grisalhos, castanhos ficando grisalhos. Agora estou com fone branco, uma camisa de manga comprida verde escura, ao meu fundo uma cortina bege. Agora o que todo mundo pode enxergar é tamanha alegria e satisfação em estar aqui com esses amigos queridos. Muito bom, Robson. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estudo. É um prazer enorme, né? Agradecemos a sua gentileza de ter aceito o convite de estar aqui com a gente, né? Na noite de hoje. E antes da gente realmente começar o estudo, passar aí a palavra para você, para Rafael, nós vamos convidar cada um de vocês que estão aí no chat, né? E nós aqui também, para fazermos a nossa prece de abertura. Rafael, por favor. Com certeza. Então vamos pensar no amigo de todas as horas, que se encontra de braços abertos para cada um de nós. Mestre amado Jesus, tu que nos sabes, tu que nos compreende, vem estar conosco mais uma vez. Facilita os nossos estudos da noite e deixa-nos agradecer pela beleza da vida, pela oportunidade de te estudar pelas vias da veneranda doutrina espírita. Esteja com cada um de nós, aqueles que estamos na live, o Jefferson, a Carla, o Robinho, eu e todos que nos acompanham pelas mais variadas redes sociais. Ampara os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso Brasil. Envolva-nos na tua paz
e dá-nos, Senhor, segurança, certeza, esperança e essa felicidade de estudar-te cada vez mais, de viver conforme os seus propósitos e de seguir no mundo com a divina estrela que você representa nas nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Pronto, agora a gente já tem, ó, Carla, já deu tempo do pessoal começar a comentar, curtir, compartilhar nossa live, chamar mais pessoas para assistir, e agora a gente já tem a prece que já preparou o terreno, não é mesmo? Isso aí, pessoal. Então, como nós falamos aí, Rafael já adiantou também, falamos semana passada, falamos hoje, né, o que vai ser estudado. Quem já trouxe perguntas, já pode colocar aí para o chat. Quem ainda não tem perguntas, não teve tempo de estudar, venha estudar com a gente aqui, participar, prestar bastante atenção aí. E aí, na medida que vocês forem escutando, vão colocando aí as suas dúvidas, os seus comentários, vão dizer o que vocês estão achando aí, coloquem no chat. Meus amigos, minhas amigas, estamos aí acompanhando o chat, estamos aqui para estudar juntos e a forma de termos esse contato com vocês aí é através do chat. Então, fiquem à vontade, coloquem aí de onde vocês nos acompanham, né? Quem são vocês, a pergunta de vocês aí, os comentários, que vai ser um prazer enorme a gente trazer essas colocações de vocês aqui ao final, né? Teremos aí, como sempre, uma explanação inicial e depois retornaremos aí com a parte das perguntas e respostas para o nosso estudo, não é mesmo, Jefferson? É isso mesmo, agora eu e a Carla vamos assistir, junto com vocês que estão aí de casa, a palestra não, o estudo, né, vamos falar assim, porque ele envolve todos que estão assistindo, com o Robson, com o Rafael. Já já a gente volta. É isso aí. Robinho, meu amigo, eu te deixo à vontade, vou ficar aqui do seu lado, pode falar pra gente, depois a gente bate o papo. Muito obrigado, Rafael. Quando fui convidado pelo querido amigo Rafael a falar um pouquinho e comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente o capítulo 11, imediatamente me veio à mente uma historieta que é atribuída ao físico alemão Albert Einstein, quando, no seu ciclo de palestras, falando sobre sua teoria, seus estudos mais aprofundados da física, se encontrava num ciclo e muito desgastante, as suas exposições longas, até que ele, como não dirigia, não gostava, contratou então um motorista que o acompanhava nessas cidades, nessas universidades, e eu acompanhando em várias conferências, em várias palestras, até que um dia esse motorista conversando com Albert Einstein, e ele dizia: eu já estou cansado e falando tantas vezes a mesma coisa, até que o seu motorista disse: seu Einstein, eu fico imaginando ele um pouco abrasileirado, eu já ouvi tantas vezes o senhor fazer essa palestra, falar tantas vezes e prestei tanta atenção que eu acho que eu já sei fazer. Na próxima cidade, o senhor não quer que eu faça para o senhor? E o Einstein concordou, disse: tudo bem, então você acha que consegue? Sim, claro. E aí, assim combinaram, antes um pouco de chegar à cidade, trocaram de lugar, de vestimenta, e Einstein, então travestido lá de motorista, como as pessoas não o conheciam pessoalmente, o motorista então foi apresentado como o professor. E ele realmente faz a sua fala, profere a palestra, falando sobre aquelas teorias mais complexas, ele realmente havia decorado tudo. Mas, para sua surpresa, mais adiante, um professor faz uma pergunta fora do script, fora um pouquinho daquilo que ele imaginava. Mas então, numa inspiração, numa sacada, aquele motorista diz: olha, professor, a sua pergunta foi tão elementar, foi tão básica,
que eu nem vou responder. Eu vou deixar para aquele que está sentado ali, a plateia, o meu motorista, para que ele responda para o Senhor. E então, assim termina a historieta. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vá além desse conhecimento, esse meu professor, esse que está ali travestido de motorista ao meu lado, que é o querido Rafael Siqueira, esse irmão de uma profunda generosidade que estimula que falemos, fala, vai lá. Me lembra muito, muito, muito os primeiros dias da fala, quando José Raul Teixeira, eu perguntava, será que eu devo falar alguma coisa? Não tenho eloquência, não tenho, falo com o coração apenas. E o Raul dizia, aceita, vai aceitando, vai falando. Muito de forma mansa, vai, aceita. A gente não sabe o que a gente falou no passado. A gente não sabe como foi do passado. Então vai aceitando. E é assim o Rafael faz com os amigos. Olha, eu queria convidar para você falar conosco. Qualquer dúvida, ele traz essa segurança de um profundo estudioso. É o meu motorista que está ali ao meu lado. Mas hoje precisamos refletir um pouco sobre esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que capítulo rico! Quantas lições podemos extrair dessas páginas luminosas? Quantas? Mas, indagado, o mestre diz e orienta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa sentença prolatada para a humanidade, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nos toca profundamente. E pensamos, num primeiro momento, precisamos refletir que próximo Jesus se referia, que próximo. Estaria ele falando do seu núcleo familiar? É a esse próximo que ele se refere? Estaria o Cristo falando do seu clã? Estaria falando, mencionando aqueles que são da mesma nação? E a orientação também vem do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco mais adiante, no item 9, o Espírito Fenelon esclarece a humanidade inteira. Então, se ainda havia alguma dúvida sobre que próximo seria esse amor restritivo? Ah, não, eu tenho que amar aquele que eu tenho afinidade, o outro fica para um outro plano, fica para um outro momento. Olha, sem restrição, diz ele, a toda a humanidade. Então, se estamos falando de toda, da humanidade inteira, nós deveremos fazer esse exercício de, se eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo, eu preciso não só dessa diretriz, mas do como fazê-lo. Como? De que forma? Qual é o parâmetro? Mas o Cristo não nos deixou a sós pensando sobre isso. Ele foi além. E não só prolatou essa sentença de amar ao próximo como a si mesmo, mas quer ver como? Quer pensar como? Quer tentar entender melhor como é que é isso? E mais adiante, em Mateus também, do Evangelho, Mateus capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Pronto. A partir dessa luz, a partir daí fica mais fácil a gente tentar entender
esse ensinamento do Cristo. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. E aí, se a gente coloca na nossa vida prática, no nosso dia a dia, vai ficando mais fácil esse entendimento. Será que você gosta de ser tratado com violência? Vamos abrir nossos corações aqui. Estamos eu, Rafael, Carlos, Jefferson, nossos amigos, internautas. A gente gosta de ser tratado assim? A gente gosta de ser tratado com indiferença? Poxa, eu fui falar com fulano, me deu nem aí. A gente gosta de ser tratado com frieza? Será? E aí fica mais fácil essa compreensão. Quando a gente vai lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e entendendo essas diretrizes da proposta de amar incondicionalmente, dentro, obviamente, da nossa pequenez, dentro, obviamente, daquilo que ainda nós alcançamos, entendemos por amor, compreendemos por amor, mas olha que diretriz, quando pensamos, será que eu quero que façam isso comigo? Quem é que quer? E isso vai nos compelindo a pensar um pouco adiante. Se eu tenho que pensar nesse próximo e amar esse próximo, tendo isso como diretriz, vai me fazer certamente pensar em um outro tema, o egoísmo. Porque quando eu tenho aquele hábito de olhar para mim, primeiro eu o tempo todo, fica difícil essa percepção. Mas quando eu olho o outro e penso e imagino a natureza, que nos ensina com suas multicores. E através dessas multicores é do outro, é o colorido do outro, é a cor do outro, não só a minha coloração, que vai fazer esse arco-íris da vida. É que vai fazer esses multitons exatamente pensando o que se fala tanto na tal empatia, na possibilidade de se colocar no lugar do outro e falar, por que fulano agiu assim? Será porque antes do pré-julgamento? Porque nós somos mestres nesse pré-julgamento. O outro é assim, ele é violento, e aí vamos taxando, vamos rotulando simplesmente o outro. Que me fez lembrar de um caso acontecido por um jovem da nossa mocidade, da mocidade onde a gente trabalha, eu e o Rafa, Sociedade Espírita Fraternidade, da SEF, em Niterói. Certo dia, um jovem veio nos contar o que aconteceu com ele e que ilustra bem essa necessidade de avaliarmos com muita calma a reação do outro para que possamos exercitar esse amor. Dizia ele que foi para um endereço novo aqui em Niterói, veio para a cidade para estudar na UF e foi morar num prédio. E nesse prédio ele estava muito feliz porque casa nova, nova vizinhança, tinha passado para a faculdade. E de manhã, assim que fez a mudança, encontra uma senhora no elevador. E ele já abriu o seu largo bom dia. E ela não abriu o sorriso, não respondeu, ficou calada. E ele, meio sem graça, não esperava aquela reação, ficou meio assim, será que ela não me ouviu? Não teve coragem de ir adiante daquele bom dia, chegou o elevador, chegou o andar e eles foram embora, acabou a história. Mas ele ficou intrigado, dizia ele. Poxa, por que será? Será que eu fiz alguma coisa? Passado mais alguns dias, ele encontra a mesma vizinha na portaria e ele diz, bom dia, eu vou insistir no meu bom dia. Ela séria, olhando, não respondeu.
E aí aquilo já virou uma coisa pessoal. E ele foi amadurecendo na cabeça. Mas por que será? O que eu fiz? Que pessoa antipática. E aí foi rotulando. Mas, nossa senhora, que senhora antipática. Será que ela não me ouve? E aí foi elucubrando, pensando por que daquilo tudo. Mas, passado mais alguns dias, eles se encontram novamente no elevador. E ele dizia, bom, agora acho que eu vou aguardar, né? Acho que eu não sei o que eu devo fazer, se falo mais uma vez. Mas não precisou, porque ela abriu um largo sorriso e disse, bom dia, meu filho. E ele, todo surpreso, diz, bom dia, agora sim. Mas ela disse, eu quero te pedir desculpas. Eu quero te pedir desculpas porque eu ouvi o seu bom dia nas 2 vezes. Mas aconteceu um acidente comigo. E a minha dentadura estava quebrada. E eu com muita vergonha, porque estava sem todos os dentes, eu não queria dar um sorriso e falar. Mas agora eu consertei, olha como é que tá. Olha, bom dia. Era aquilo. Se ele pré-julgasse, se ele tivesse dizendo por quê e rotulando, um pequeno exemplo dessa mudança, dessa capacidade que nós deveremos desenvolver de perceber no outro por que determinadas reações. Amar ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao outro. Quantas vezes nós somos destemperados? Mas será, se a gente parar para pensar com um pouco mais de maturidade, será que o outro vai gostar? Será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Hoje, eu pedi licença ao Rafael para entremear um pouquinho os nossos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, com fala e um pouquinho de canto. Eu vou fazer uma canção, porque ela foi inspirada exatamente nessa diretriz do Cristo, em fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Eu vou cantar uma canção que diz, faça acontecer. Quem quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção. Que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. Que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó. Que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Quem quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção. Que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente
tente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem, que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó, que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, o que queres que façam com você. Pois é. É tão bom, né? Quando a gente na estrada da vida resolve ir ao encontro do outro, entender melhor o outro, entender melhor cada contexto e saber que fazemos parte dessa grande família, desse encontro. Enxergar no outro também, nessa humanidade, a nós mesmos. E é essa proposta do Cristo que nos intriga tanto, que nos chama tanta atenção na obra Perguntas que Jesus nos fez. Essa obra aqui, Pergunta que Jesus nos fez, da editora Frater, da autora Sandra Borba Pereira. Muito me chamou a atenção o capítulo 7, que intitulado O que temos para oferecer? Quando naquele episódio daqueles famintos, daquela multidão, dos pães, dos peixes, de poucos, quando Jesus alimenta aquela multidão, o que tens? Ele pergunta. E é essa pergunta que deve ecoar sempre como esse convite para a nossa alma, para a nossa vida. O que eu tenho para oferecer? Não estamos certamente falando dos bens materiais, do quanto eu tenho no banco, mas o que eu tenho do meu melhor, do meu carinho, do meu amor ao próximo? Se eu não tenho recursos financeiros, mas eu tenho um sorriso, uma prece, um amor, um carinho, uma atenção a um amigo, como tão bem faz o querido Rafael. Nos dá aquele aconchego na alma quando nos acaricia. O que nós temos a oferecer para o outro, para nós mesmos, para a nossa vida? Esses são os breves comentários a respeito desse capítulo tão rico, que merece toda a nossa atenção. Eu fiquei pensando, a nossa cabeça pequena aqui, tão pequenininha, num time que foi escalado para falar do capítulo 11. E eu fiz questão de anotar aqui, olha quem foi escalado para falar do capítulo 11. Lázaro, Fénelon, Samson, Emmanuel, Pascal. E aí, isso nas instruções dos espíritos. Logo adiante, a fé e a caridade, espírito protetor. E caridade para com os criminosos, Isabel de França. Deve-se expor a vida por um malfeitor, Lamennais,
eu não sei pronunciar, meu francês está muito ruim hoje. Eu vou pedir desculpas ao Rafael, que é um poliglota. Mas olha que time. A gente ficaria aqui, sinceramente, uma semana falando desse capítulo, porque ele é riquíssimo e merece toda a nossa atenção. Mas diante desse fazer aos outros, eu peço licença aos meus queridos amigos para dar um exemplo pessoal que hoje, dia 15 de agosto de 2021, há uma semana atrás, Dia dos Pais, estava eu sepultando os despojos do meu pai. Meu pai faleceu sábado, no dia 7, e no dia 8, Dia dos Pais, nós estávamos no sepultamento, há uma semana. E como é impressionante vivenciarmos a doutrina espírita, essa doutrina profundamente consoladora, que nos fez olhar para aquele corpo já cansado, sofrido, com dores, e pensar no amanhã, pensar na continuidade, não mais a dor, não mais a gota, não mais a anemia profunda, mas aquele espírito que estaria liberto. E falar do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, e pensar no outro e compreender, pensei aqui nas lições do meu pai, que de uma maneira muito simples, com uma sentença muito simples, de uma forma muito carinhosa, quando via que nós estávamos mais animados, mais contundentes com relação a alguma ação, ele simplesmente falava: faz por menos. Quando falávamos de outro, era uma frase calma: faz por menos. E esse faz por menos se traduz aí em tenta perceber, serena-te, acalma-te, pensa um pouquinho no que fez aquele outro tomar determinadas atitudes. E aí, quando a gente vai começando a perceber, e eu também erro, e muito, e também eu me destempero, e também, por que o outro não tem esse direito? Vale a pena pensarmos, meus amigos, nesses momentos de tantas despedidas, nesse momento ímpar em que a humanidade se encontra, de que cada dia deve ser esse dia especial para amarmos. Cada minuto deve ser esse minuto fantástico para exercitarmos nosso amor, pensar nesse próximo, amar como a proposta do Cristo. Meu querido Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, meus amigos, que tiveram a paciência, o carinho de nos ouvir. Vamos então à próxima parte do estudo. Nós que te agradecemos, viu, Robinho? A sua fala me sensibilizou, tanto que as lágrimas que eu tentei conter, elas vieram. Eu agora peço aos amigos Carla e Jefferson que mandem as perguntas para a gente e estimula cada um de vocês que mandem as suas perguntas, os seus comentários. Vamos prosear aqui um pouquinho, gente. Vamos aproveitar o Robinho que está com a gente nessa noite, aí disposto a conversar mais, a responder, a falar com a gente mais um pouquinho. Vamos lá? Temos alguma coisa aí, Carla e Jefferson? Está fechado seu microfone. Agora sim. O StreamYard não queria ativar o microfone. Estamos ainda com o pessoal um pouco tímido para fazer as perguntas, né?
Mas Na podem ficar... verdade, eu acho que o pessoal foi emocionado, Jefferson. Ah, é mesmo, Carla, é mesmo. Sim, várias, assim, durante a música, né, Robson tocou aí a música, o pessoal comentando aí trechos da canção e, né, a sua explanação aí, Robson, belíssima, né, esse capítulo aqui, realmente maravilhoso, então, e fechando aí, né, com o depoimento que você trouxe aí, várias pessoas colocaram já que se identificaram, né, que se consolaram também. Então eu creio mais numa emoção. Eu acho que, né, estudo desse capítulo aí hoje aqui vai ser envolto com emoção, meus amigos. Ô, Carla, eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é se o Robson pode cantar mais uma música pra gente. Com certeza. Com certeza. Até porque a música responde a todos os questionamentos da alma. Boa. Eu vou trazer uma... Você quer cantar agora ou eu trago uma pergunta primeiro? Você que manda. Não, canta agora pra gente, então. Então E tá aí, bom. depois que terminar a canção, a gente vai trazer uma pergunta pro ar. Tá bom. Então, como a gente está falando da imortalidade, daqueles que... Falamos um pouco daqueles que partiram, vale a pena a gente lembrar uma canção intitulada Vai Menino, para aqueles que já se foram. Vai, menino, prosseguindo a sua viagem, vai florindo, alegrando outras paragens. Vai, menino, aprendendo por aí, pois aqui no meu caminho você chegou de mansinho, cativou meu coração. Vai, amigo, segue em frente, e é tão bom saber que a gente continua sendo irmão. Vai, amigo, segue em frente, e é tão bom saber que a gente continua sendo irmão. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. Um dia, amigo, a gente vai se ver. Nós já temos uma pergunta, Robinho. O Adélcio Lages, que tem estado com a gente agradece a sua participação, viu, Adélcio? Pergunta: Robson, estamos preparados para amar os nossos inimigos, conforme recomenda Jesus Cristo? Começa aí, Rafa. Vou deixar você, que é o nosso visitante, fazer as suas considerações, depois a gente vai tricotando. Tá bom. Se estamos preparados para amar os nossos inimigos, como recomenda Jesus Cristo, eu acredito que isso seja um processo. Eu acredito que se nós não tivéssemos essa capacidade, o Cristo não nos recomendaria, melhor dizendo. Se ele soubesse, olha, eu vou falar aquilo que é impossível para a humanidade, aquilo que é impossível para cada um, fugiria um pouco a lógica. Eu acredito que nós ainda não sabemos, não despertamos para a nossa capacidade. Talvez aí seja
essa linha de pensamento. Eu não sei ainda do meu potencial do amor. Quer um exemplo? Numa mesma encarnação, muitas vezes, nós vamos desenvolver facetas diferentes daquele amor. Tem aquele amor aos nossos pais, aquele amor filial, e a gente vai tendo aquele aconchego e admiração, mas daqui a pouco a gente conhece os nossos amigos e aí desenvolve uma outra faceta do amor fraternal e vai desenvolvendo e vai percebendo de uma forma diferente. Muitos encontram, resolvem casar e tem o seu cônjuge, e é um outro tipo de amor. Mas quando somos convidados a sermos os co-criadores e temos ali aquele espírito sobre nossa responsabilidade, sejamos pais, Rafa que tem uma filhinha, sabe o que a gente está falando. Quem é pai, quem é cuidador, quem adotou, não importa. Mas quem tem aquele espírito sobre sua responsabilidade já começa a desenvolver um tipo de amor que não sabia que era capaz. Eu não sabia que eu tinha capacidade de amar desse jeito. E acredito que quando esse convite vem, mas você é capaz mesmo? Acredito que falta na gente ainda esse exercício, o que não significa dizer que seja fácil. Realmente eu fico imaginando, nossa, como entender, né? Como entender alguém que nos... Como querer bem alguém que nos faça mal, alguém que nos queira mal, ou que tenha agido de alguma forma violenta, o que quer que seja. Mas eu acredito também que se o Cristo nos recomendou e se ele nos direcionou para isso, é porque nós temos essa capacidade. Diga aí, Rafa. Vamos lá. Eu não responderia tão bem quanto você. Adélcio, obrigado pela sua pergunta. Eu gosto sempre de trazer o Livro dos Espíritos, porque nesse livro aqui a gente tem as mais variadas respostas para os problemas que nos intrigam. Veja, a gente muitas vezes acha que amar os nossos inimigos é devotar o mesmo amor que nós temos às pessoas próximas, aos nossos familiares, àqueles que nos fazem mal. Meu amigo, eu não vou conseguir amar um inimigo meu da mesma forma que eu amo a minha filhota Clara, que vai fazer 3 anos agora em outubro. E, para tanto, eu peço permissão para ler uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 887, porque Kardec faz essa pergunta aos imortais. Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Kardec teve esse mesmo questionamento seu. Como é que eu vou amar o meu inimigo? E olha a resposta dos bons espíritos. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornando-nos superiores a eles, ao passo que pela vingança nós nos colocamos abaixo deles. Então, meu amigo, qual é esse processo para nós começarmos a amar os nossos inimigos? Perdoar. Devolver o mal que eles nos fazem com o bem. Renunciar à vingança. E a gente pode até mesmo ir a Jesus, porque Jesus nos deixa uma rota. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Mas eu vos recomendo, amem os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Jesus nos deixa 3 passos. Qual é o primeiro passo? Amai os vossos inimigos, ou seja, ação. Ou seja, eu me esforço na ação pelo amor. Mas se eu não consigo na ação, eu tenho uma segunda proposta. É a ação de bendizer. É a caridade através dos lábios. Eu posso bendizer aqueles que me maldizem. Mas se eu não consigo, através de ação, através de palavras, eu tenho uma terceira proposta. Qual é? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, talvez o que esteja mais nas nossas disposições íntimas hoje seja orar por aqueles que me perseguem e caluniam. Estabelecer esse bom pensamento, esse bom pressentimento, essa boa vibração por aquela pessoa que me agride, aquela pessoa que me faz mal, e desse pequeno passo da oração a gente chega
nos lábios, nas palavras, até chegar na ação. Obrigado pela sua pergunta. Rafael, eu e Carla, e Rafael e Robson, eu e Carla voltamos aqui para a tela, porque a palestra está muito emocionante, né? A fala foi muito emocionante, sobretudo das músicas, e o relato que o nosso amigo Robson trouxe, né, a respeito de seu pai, e que acabou emocionando todo mundo, né? Nos fez lágrimas vir aos olhos de verdade. O pessoal foi relatando aí, né, algumas percas que tiveram, algumas situações que estão vivendo. O Otacílio, por exemplo, trouxe a questão, né, que ele está passando agora bem recente, né, que faz um pouco menos de 2 meses que a esposa faleceu, e nós tivemos um caso especial. Vou pedir a Carla para ler para a gente, que eu vou trazer aqui para a tela agora. É a nossa irmã Yara Coelho, meus irmãos. Ela diz aqui: irmãos, estou com o coração dilacerado. Meu filho faleceu tem 7 meses e não tenho vontade de viver. Não suporto a saudade. Ela trouxe também ali depois o nome dele. Vou colocar Eu vou aqui. pegar aqui. Você já colocou isso? O nome dele é Daniel. Orem por mim. É possível ter contato com ele? A gente trouxe aqui a questão da nossa irmã Yara, porque ela está realmente pedindo, né, um consolo aí para a situação dela. Então, a gente, especialmente aqui, no meio das questões, né, nós trouxemos aqui para Robson, Rafael, poderem falar aí com a nossa irmã Yara. Antes de vocês dois responderem, né, vamos só fazer o nosso protocolo, né, Carla, que é passar os contatos. Então, sempre que você estiver precisando de um auxílio, de um cuidado, as nossas lives são para estudo, mas também são para acolhimento. Então, fiquem à vontade, né, para falar no comentário aí, no bate-papo, e a gente também tem os canais profissionais para que isso possa acontecer, não é mesmo, Clara? Exatamente, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo, vocês que vão nos assistir posteriormente, né? Se você estiver precisando de ajuda, nós temos canais disponíveis para o auxílio que vocês necessitarem, né? Nós temos aí o canal do CVV, né? Vocês podem ligar o 188. Nós temos também os atendimentos fraternos, né? Colocamos aí para vocês na tela o atendimento fraterno da Casa FEEGO. Temos das outras casas espíritas também que estão disponíveis para vocês, então não deixem de buscar apoio, o auxílio, né, para o qual vocês necessitam para o momento que estão passando, e caso esse sofrimento, né, seja tão grande que você não consiga, né, passar por ele de uma forma mais natural, a gente tem também a orientação de que os nossos irmãos e irmãs procurem também atendimento médico, atendimento psicológico, né, porque o apoio está aí, a gente tem que buscar, né, é necessário, não é ruim, não é vergonhoso pedir ajuda, pedir uma oração, como a Yara pediu, e também pedir ajuda médica e ajuda psicológica, tá bom? Então, é o recado que nós temos aí para vocês, e agora passamos para Robson e Rafael aí darem uma palavra para nossa irmã Yara. Quer falar, Robinho? Posso começar. Em primeiro lugar, minha querida Yara, eu vou dizer que nós vamos orar por você, pelo Daniel. Pode ser que o que eu fale agora não seja muito agradável aos seus ouvidos, mas eu senti necessidade de falar. Não tente abreviar esse encontro, pensando em abreviar sua existência. Muitas vezes a nossa dor é tão grande e a gente acha que vai dar fim a essa dor ou tentando abreviar esse reencontro. Esse reencontro vai acontecer naturalmente no tempo de Deus. Quando a gente pensa na imortalidade da alma, quando aquele que se foi cumpriu sua missão aqui e que a gente vai se reencontrar, dá o seu tempo. Você consegue sim ter contato com ele através das suas orações, pensando nele, feliz, bem, e vice-versa. Que ele possa, quando em condições, se já tiver em condições,
vir te visitar. Isso é possível. Mas pense com carinho, sem revolta, sem blasfemar. Pense no tempo que vocês viveram, do como foi bom esse presente de Deus, de ter seu filhinho, e que tudo vai seguir o seu curso e no momento natural vocês vão se reencontrar. Quando a minha mãezinha desencarnou, e ela estava muito próxima, foi em casa comigo, à minha frente, um pouquinho antes, ela estava com um certo receio. E aí eu falei, mãe, você já pensou quantos amores você já teve em outras vidas, quantas mães, quantos pais? E às vezes a gente fica com receio, fala, não, mas é meu filho e ele está sozinho. Não. Ele já teve outras mães, outros pais, outros amores, quantas vidas, o seu anjo guardião que está lá, orientando. Se a gente para pensar nisso, que antes de tudo, ele é filho de quem? De Deus. Antes. E estava aqui, a Terra, como nosso empréstimo. Nós vamos orar, Yara, pelo Daniel, por você. Dá tempo. Essa orientação da Carla foi muito importante. Busca ajuda. Conversar, falar, com tranquilidade, orar por ele, por você. O tempo vai não fazer esquecer, mas essa administração daquilo que é o curso natural de nossas vidas. Vou deixar o Rafael complementar. Yara, eu quero te dar um abraço. E quero que esse abraço chegue até você aí com as minhas melhores vibrações de amor, de força, para que nós sigamos em frente. E tenho certeza que esse abraço não é apenas o abraço do Rafael, é o abraço do Robson, da Carla, do Jefferson, de todos nós que estamos aqui na família Comece pelo Começo, para que você sinta que você não está sozinho. Assim que você narrou a sua história, eu pensei na minha filhota, que está aqui agora no quarto, brincando com as bonecas. Se ela me faltasse, eu sentiria a dor saudade. A dor de não ter mais a minha filha, de não ter mais a presença dela. Qual é a nossa proposta? Não transformar essa dor saudade numa dor revolta. Porque a minha filha, antes de minha filha, ela é filha de Deus. E Deus é que sabe a hora dela vir, dela retornar. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, siga em frente, confie, porque você tem ao seu lado benfeitores espirituais, você tem Jesus, você tem Deus que providencia todas as coisas. E como o Robinho já disse, não pense em tirar a sua vida como solução para o problema, porque essa não será a solução. Pense em viver cada vez mais, lembrando dos momentos felizes que você teve com seu filho Daniel, porque a gente transforma a ausência em presença. E sentindo ele presente, porque ele verdadeiramente está. O plano espiritual não é como as pessoas dizem lá ou cá. O plano espiritual é aqui. Então nós nos contactamos pelas vias do pensamento. Nós não precisamos hoje, minha amiga, de um médium que faça o trabalho do Chico Xavier para nos trazer uma carta. Porque nós podemos, pelas nossas vibrações positivas, pelas nossas preces, mandar as melhores vibrações para aquele ente querido. Então, sigamos em frente, sigamos em paz, receba o nosso abraço e conte conosco, conte com ajuda. Nós precisamos uns dos outros e é nesse momento da dor que bate à nossa porta que você veio no lugar certo, na hora certa. Porque a nossa live, Comece pelo Começo, não é apenas para filosofar sobre o Evangelho, é para viver o Evangelho e mostrar que Jesus está aí do seu lado, dando provas da imortalidade da alma. Então conte com o CVV, conte com o trabalho das Casas Espíritas, da Federação Espírita de Goiás, porque nós estamos nesse barco juntos. Ora é você quem sofre, ora é o Robinho que narrou o drama com o pai dele, ora o mestre Otacílio que narrou o drama com a esposa dele, mas nós vamos nos irmanando, juntando as nossas forças, porque do alto nós temos Jesus, dizendo assim para você, Yara,
eu estou contigo. E o seu filho está aqui do meu lado. A gente vibra para que você siga em paz e siga na certeza de que um dia vocês se reencontrarão. Não agora, que você siga trabalhando no bem, que o resto Deus trará por misericórdia. Um abraço mais uma vez, minha amiga, e conte conosco. Robinho, Sandro José Pinheiro, amar o próximo como a ti mesmo pode ser considerado uma regra geral para o crescimento espiritual? O amor resume toda a doutrina do Cristo, todo o ensino. Se a gente pensa nessa regra de amar o próximo como essa diretriz, acredito que sim, pode ser considerado uma regra geral para o crescimento espiritual. Até diria mais, que não tem outro caminho. Como pensar nessa trajetória nossa, cada vez mais compreendendo o amor, cada vez mais exercitando, seja com esse próximo, próximo, mais distante, mas pensando em todos os outros. Acredito que sim, se torna essa regra geral. Eu poderia pensar ou me indagar qual seria um caminho diverso desse, se não essa percepção desse outro. Qual que seria? Eu não consigo pensar, sinceramente, aqui agora, nesse momento, numa alternativa que não fosse esse amor ao próximo. Se todos nós podemos nos enxergar uns aos outros como essa verdadeira família universal, exercitando esse amor, certamente seria esse caminho inexorável. Sandro, muito obrigado. Eu precisaria dizer mais nada a resposta do Robinho, mas eu quero só fazer um pequeno adendo, porque é uma forma de eu estimular vocês a abrirem um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, porque olha o que nos diz Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou seja, quanto mais nós nos dedicamos a amar, aprendemos a amar, mais a gente vai ganhando maturidade e crescimento espiritual. Obrigado pela sua participação e, sobretudo, pela sua presença. Tatiana Mello, Robinho, nos pergunta: como podemos nos aproximar daquelas animosidades que temos em família e que, por vezes, não conseguimos conviver? Tatiana, eu acho que à medida em que nós vamos entendendo melhor essa necessidade do reencontro, do reajuste, a gente vai dilatando essa capacidade de percepção, de limitação nossa, do outro, e esse processo vai ficando um pouquinho mais fácil, menos árduo. Ou seja, sabe, usando uma linguagem muito popularesca aqui, aquele tio que conta aquela mesma piada do pavê ou para comer, e que aí você chega na festa de família e tá aquele falando sempre que você já perde a paciência. Opa, se é o caminho, se é aquele que é mais rude, um familiar que seja, eu acho que à medida em que nós vamos, não tentando mudar o outro, mas mudando a nós mesmos. E aí esse caminho vai ficando mais fácil. Porque muitas vezes a gente precisa ajustar a lente, né? E aí acha que o outro é que tem que mudar, o outro que tem que, para que fique mais fácil essa caminhada. Mas eu entendo que seja o contrário. À medida em que a gente vai crescendo, que a gente vai percebendo melhor, tendo mais compreensão, vai ficando mais fácil. E aquilo que eu estava falando lá no início, que meu pai falava, faz por menos, um pouco menos.
Se às vezes a temperatura está quente demais e a gente não pode tocar a mão, e a gente vai aproximando aos poucos, não é assim que a gente aprende? Eu estou muito exposto ao sol, então eu vou ficando um pouquinho na sombra. Talvez essa aproximação tenha que ser num processo um pouco mais lento e não no nosso tempo. Mas à medida em que a gente vai percebendo o outro, tendo essa capacidade de perdoar, de entender, e, sobretudo, daquilo. Eu preciso daquele indivíduo que tenha o meu desafio. A gente ora tanto pedindo a Jesus paciência, crescimento, e aí a gente reencarna ao lado daqueles entes queridos difíceis, exatamente atendendo aos nossos pedidos. Não, eu não quero, não, mas eu só quero Chico Xavier ao meu redor, só quero Rafael, e aí tá tudo certo. Não, é exatamente no embate, através desses espíritos que vão nos proporcionar crescer. Como é que eu vou querer exercitar a paciência só do lado do Rafael? Não dá. E exatamente com isso, esses embates, essas animosidades, elas vão tomando outra forma à medida em que nós vamos nos transformando e não transformando o outro. Eu não sei se eu entendi bem a questão, se era isso, Rafa, se você puder me ajudar. Com certeza, eu estou falando aqui mais para integrar aí o bate-papo. Tatiana, muito boa noite, obrigado pela sua participação. Como podemos nos aproximar daquelas animosidades? Talvez fazendo um exercício da empatia. Porque veja, patos quer dizer sentimento, emoção, entrar. Quando eu entro na esfera de percepção da outra pessoa e começo a enxergar a vida sob o prisma dela, das dificuldades que ela tem, da vida que ela teve até então, eu começo a julgar menos e a entender mais. Para que eu me torne mais claro, eu quero contar uma experiência pessoal. A grande animosidade que eu sempre tive no meu lar foi o meu pai, porque o meu pai tinha o vício da bebida. E aqui não estou fazendo julgamento de quem bebe. Mas por conta da bebida, o meu pai acabou com a saúde dele, acabou com o casamento, nós tínhamos falta de recursos financeiros para pagar o colégio, às vezes para fazer uma compra de supermercado, e eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida muita raiva do meu pai, muita animosidade. E cheguei a ter grandes discussões, grandes brigas com ele. Mas chegou num determinado momento, eu já espírita, eu comecei, deixa eu me colocar na situação dele, deixa eu entender a vida sob o prisma dele, e comecei a ver. Meu pai é uma pessoa muito simples, nascida num município muito pequeno aqui do estado do Rio de Janeiro. Não teve acesso a estudo, apanhou dos meus avós, dos pais dele, não teve acesso à escola religiosa que eu tive. Então foi uma vida de muita dureza, de muita dificuldade, e ele me deu o máximo que ele pôde me dar. Ele foi, na minha vida e na vida da minha irmã, a melhor expressão que ele poderia ser. Então, quando eu me coloquei no lugar dele, eu comecei a pensar, talvez eu, na situação dele, fizesse ainda pior. Então, isso gerou uma aproximação, gerou um vínculo deu com meu pai, que eu parei de julgar, parei de ter animosidade e comecei a ajudar o meu pai. Olha, vencer a animosidade, se aproximar e transformar isso em amizade. Você sabe qual foi o resultado? O meu pai entrou para os Alcoólicos Anônimos, já está lá há 16 anos e hoje nós somos grandes amigos. Eu costumo dizer assim, meu pai, você sabe que eu te amo. E ele, meu filho, eu te amo mais do que você me ama. Se não fosse você, eu não teria vindo para os Alcoólicos Anônimos. Não, meu pai, nós estamos juntos nessa caminhada. A sua vitória é a minha vitória. Então, transformar a animosidade é para isso que nós reencarnamos. É para isso que Deus nos coloca no seio de uma família, para nós transformarmos as animosidades do passado em propostas de perdão, de vivências em família e de reconstrução de laços. Porque a nossa família, ela é o grande palco do nosso crescimento. Porque nela se encontra as amizades pretéritas que a gente vai ratificando e os inimigos do pretérito que Deus nos coloca junto e a gente vai, de tanto nos bater, aprendendo a transformar o sentimento ruim, a animosidade, em proposta de vivência do amor. Porque amar o nosso próximo, o próximo mais próximo, é o que está dentro de casa. É o pai, é a mãe, é o filho, é o irmão, e aí a gente compreende a proposta de Jesus e do Evangelho nas nossas vidas. Obrigado pela sua pergunta. Flávia Rocha, Robinho. Como respeitar e entender que o outro não confia que amamos? Ou como demonstrar afeto se a pessoa não permite?
Minha querida Flávia, vamos começar aqui então. Obrigado pela sua pergunta. Eu não tenho, vamos dizer assim, que entrar no time da outra pessoa. Eu faço aquilo que está ao meu alcance. A mim compete amar. Se a outra pessoa não confia que nós a amamos, o problema não está comigo, o problema está nela. Eu não preciso que a pessoa reconheça as minhas atitudes. Eu preciso fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: não se preocupe se você não é reconhecida, se o seu amor não é correspondido. O nosso compromisso é amar, é servir, é nos aproximar. A outra pessoa tem o seu time, tem o seu compromisso diante da encarnação e nem sempre vai estar na mesma proposta que nós. Eu me lembro de uma frase de Chico Xavier quando ele nos dizia: o outro eu aceito do jeito que ele é. Porque ele tem uma vivência pretérita, ele tem uma forma de enxergar a vida, eu é que me comprometo a ser cada vez melhor. Então nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Se a outra pessoa não confia ou se não permite que o meu afeto chegue de uma forma até ela, eu estou fazendo a minha parte. E por fazer a minha parte, eu prossigo em paz. Quer complementar, Robinho? Gostaria. Porque nós vivemos num país com grande índice de violência à mulher. Grande. Muitas vezes nós somos compelidos a pensar, induzidos, melhor dizendo, a pensar que eu tenho que demonstrar o meu amor da forma que o outro quer que seja. Cuidado com essa armadilha. Você tem que provar que me ama. Você não pode usar essa roupa. Você não pode falar com fulano. Você não pode isso. Muito cuidado que às vezes essas demonstrações, que não são na verdade demonstrações de amor. Não estou dizendo absolutamente que seja o caso, mas só exemplificando. Tá bom, Flávia? Só exemplificando que essa nossa perseguição pela demonstração talvez não seja um roteiro seguro, o que o Rafa falou. E que a gente vai lembrando, né, a oração de São Francisco. Amar, mais amar que ser amado. Eu amo. Amar com todos os elementos que compõem aquilo que a gente entende por amor, o respeito, o cuidado. Se aquilo nos fere ou é que a gente precisa ficar demonstrando o tempo todo para o outro que ama, tem alguma coisa que não está segura na relação. Tem alguma coisa que talvez não esteja muito madura na nossa percepção. E se o outro nos repele o sentimento, respeito. Eu acho que o respeito aí vai dar para a gente uma segurança na relação. Se não é para ser um pouco mais calma, um pouco mais tranquilidade, mas sempre percebendo que não só o respeito ao outro, mas o nosso respeito. Senão não é amor. Mais uma pergunta, Robinho. Instituto Vanessa Ribeiro. Como fazemos para amar ou pelo menos não odiar alguém que nos faz algum mal? Cada vez mais, quando a gente vai seguindo a proposta cristã de amar, de desenvolver esse sentimento nosso, cada vez mais que a gente vai se afastando dos instintos e se aproximando desse sentimento mais sutil, mais sublime, acredito que esse ódio, que é o amor doente, que é o amor adoecido, não vai existir mais. Muitas vezes nós ficamos muito magoados com alguém que nos faz algum mal, que nos ofende, e aquela revolta, muitas vezes compreensível, ainda por causa da nossa pequena capacidade de perceber essas experiências da vida que são assim mesmo, mas muitas vezes nos concita a pensar, não, eu
como agora vou amar? O Rafa deu uma resposta muito boa e embasada há alguns minutos atrás, quando foi falando, será que é o mesmo sentimento que eu tenho que ter com aquele que me faz mal, da mesma forma? Não, mas gradativamente a gente vai percebendo esse amor. Pelo menos eu já não desejo mal, pelo menos eu não quero apertar o pescoço daquele que me fez um mal. Pensar na justiça divina, tentar exercitar o perdão, não é a amnésia, não, eu esqueço, eu não sei, mas não é ainda, a gente não tem ainda, mas é esse caminhar para, acredito nisso. Rafa, acho que pegou o livro ali, ele vai embasar tudo agora, hein? Não, eu vou pegando o livro, porque a gente vai trazendo os versículos, eu já até citei na live hoje, mas eu gosto porque a gente cita de novo. Está lá em Mateus 5, 43 e 44, porque Jesus nos traz um roteiro. Amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Veja, Jesus nos traz a caridade através de atos. Eu posso fazer o bem àqueles que eu ainda não amo, ou tentar odiar menos. Se eu não consigo através de atos, eu posso através de palavras. Bendizei aqueles que vos maldizem. Agora, se eu não consigo através de atos, de palavras, eu posso por oração. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque talvez o que a gente consiga fazer hoje ao Instituto Vanessa Ribeiro seja a oração. Orar sempre, pedindo a proteção de Deus para que eu não sinta aquelas coisas, para que a outra pessoa seja abençoada, porque a gente vai nos reconectando, pelo menos no clima mental. E da oração, a gente vai depois para as palavras e depois para as atitudes. Mas o mais importante é que a gente vá se exercitando, porque uma caminhada de 1000 passos, a gente começa pelo primeiro passo. Isso é um processo. Não tem como exigir que a gente deixe de odiar de uma hora para outra ou já ame na excelsitude que a gente quer ou deseja. Mas a gente pode se esforçar, procurar ser hoje melhor do que ontem, procurar ser amanhã melhor do que hoje. Essa transformação moral que nos diz e nos recomenda o Espiritismo. Que ótimo. Voltamos eu e Carla aqui para a tela, porque o papo está ótimo, mas nosso tempo já está mais que esgotado, né? Estamos extrapolando um pouco, pedimos até o pessoal de casa, né, o nosso perdão, mas que fiquem conosco porque o tema tá maravilhoso. Vamos trazer, assim, a última pergunta sobre o tema que a gente vai conseguir atender, as demais, né, a gente deixa o site, né, o e-mail para que vocês possam enviar, é bem lembrado, Carla, o e-mail, que vocês possam enviar. Então vamos lá, Carla, a última pergunta da noite. Então, meus irmãos, a nossa querida Lili Fará, ela diz aqui, como amar, respeitar alguém que comete tantos desmandos? Eu realmente tento, mas está difícil. Quer ir lá, Robinho? Vamos lá. Primeiro, eu entendo essa afirmação de que realmente está difícil. A gente vive momentos desafiadores na nossa vida, na nossa sociedade, particularmente. Como amar, respeitar alguém que comete tantos desmandos. Mas quando a gente adota essa proposta do Cristo, amar, fazer com o outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, se eu também cometo meus deslizes e gostaria que o outro me compreendesse, fosse mais compreensivo comigo, talvez aí seja um indício. Opa, será que eu não tenho que também tentar fazer um exercício para compreender, para ter um pouco mais de paciência com aquele irmão que ainda segue? Quando a gente pensa numa caminhada, numa marcha, onde todo mundo vai chegar lá, todo mundo vai chegar lá. Uns já estão um pouquinho mais à frente, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, dando as mãos e todo mundo seguindo. Se os benfeitores espirituais adotassem essa prática conosco, já poderíamos imaginar, porque eles devem olhar e falar assim, meu Deus do céu, Robinho, que coisa horrível que você ainda faz, que coisa horrível que você ainda pensa. Mas não.
eles entendem essa caminhada, eles respeitam o nosso tempo, o tempo de cada um, e sabem que nós vamos entre tropeços, caídas, e levanta, e vai. Então, eu acho que se a gente pensa não no momento estanque, olha, num filme, numa foto, como sempre diz o Rafa, né? Mas num filme, se a gente não congela aquela imagem naquele momento de que eu sou assim agora, mas eu fui muito pior lá atrás, eu já sou assim agora, mas com certeza, como diz a canção do Beto Mello, um dia todos nós seremos anjos. Essa caminhada que vai. Minha grande amiga Lili, eu já gosto de você, assim, de graça, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Quero te dar o parabéns, porque eu estou vendo você acompanhar todas as lives. Quero te dar o parabéns pela filha maravilhosa que você tem, uma grande amiga nossa, uma pessoa espontânea. E eu, Lili, me permita fazer até uma confidência. Eu estou numa reunião mediúnica desde os meus 23 anos e tenho visto tanto espírito vir, os obsessores que a gente chama, né? Narrando tantos desmandos de pessoas encarnadas, narrando aquelas experiências mais dolorosas, dizendo que fulano é isso, que fulano é aquilo, e os quadros são os maiores possíveis, né? Mas em determinadas oportunidades, os benfeitores espirituais, quando propõem uma regressão de memória naqueles obsessores, ele vê em cenas do seu passado tão difíceis, tão trevosas, que eles se dão conta de que o mal que eles hoje perseguem, as pessoas que eles julgam serem as piores, o que eles já fizeram talvez seja ainda maior. Então, quando a gente se dá conta de que a nossa interioridade tem aqueles mesmos defeitos, tem aqueles mesmos desmandos, tem aqueles mesmos vícios que nós combatemos, a gente dulcifica o nosso coração e fica mais pacífico. Eu medito muito numa frase do benfeitor Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 101. Ante os nossos anseios de luz, nós trazemos milênios de trevas. Então, quando eu olhar para as trevas daquele que é o desmando em pessoa, que eu me lembre das minhas próprias trevas e passe a ter um olhar de mais indulgência para com ele. Porque por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? Essa pergunta foi feita a Emmanuel, 338 do livro O Consolador. E Emmanuel responde, porque nós erramos 70 vezes 7. E isso nos liga a outra pessoa pelo laço da amorosidade, pelo laço da empatia. Obrigado pela participação de todos. Meus irmãos, só você falou em Emmanuel, Jefferson, vamos colocar aí só a última questão mesmo, agora a última para a gente poder, porque ela vai ser bem rapidinha, só para a gente esclarecer. Nós tivemos, na verdade, a respeito da estrutura da live, né, não do tema, duas perguntas, né? Essa que eu vou trazer, a gente teve a pergunta por que não trabalhou o capítulo 9 e a pergunta também se o Robson vai voltar. E essa, né, perguntando a curiosidade, né, se o Emmanuel, da mensagem 11 desse capítulo, né, do item 11, é o mesmo Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Né? Então, Rafael, responda para a gente. Como faz o Jorge Elahá, porque o Jorge Elahá, quando ele quer responder depressa, ele faz assim. Isso. Emmanuel não é só o guia do Chico Xavier, ele esteve na nossa codificação espírita, nos trazendo essa mensagem chamada egoísmo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se quer mais uma curiosidade, a benfeitora Joana de Ângeles também. No capítulo 9 e no capítulo 18. No capítulo 9, numa mensagem intitulada A Paciência. E no capítulo 18, numa mensagem intitulada Dar-se-á aquele que tem. Revelação feita pelo próprio Divaldo Pereira Franco e que já consta de alguns livros, para nós termos a ciência de quão importantes não é bem a palavra, de quão trabalhadores são os nossos benfeitores espirituais. Tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles já compareceram e estiveram presentes na própria codificação. E que também, né, Rafael, os espíritos que auxiliaram Kardec na missão de trazer o espiritismo à Terra, que continuam nos orientando até os dias de hoje, né, nos trazendo sempre instruções novas, né? Falando sobre a parte dele, perguntou por que a gente não trabalhou o capítulo 9, nós não estamos seguindo a sequência porque temos apenas 10 episódios nessa primeira temporada. A gente conta com vocês aqui nos assistindo todos os dias para que a gente possa ter uma segunda, então a audiência manda muito, então fiquem conosco, que assim a gente renova para uma segunda temporada. E se o Robson vai voltar, precisamos de vocês também, que venham aqui mais vezes, que nos assistam, que comentem, que participem da nossa live, assim teremos muito tempo e muitos outros temas, não é mesmo, Carla?
É verdade. E para vocês aí que ainda ficaram com alguma questão, têm dúvidas, gostariam de ter alguma, né, resposta que não conseguimos dar aqui na nossa live da noite de hoje, por causa do nosso tempo, né? Estamos colocando aí para vocês o e-mail da Comunicação Social Espírita, da FEEGO, para que vocês possam enviar, para que as dúvidas de vocês sejam respondidas. Não fiquem com dúvidas, meus irmãos, vamos estudar juntos. Então, quem não conseguiu ter sua resposta aqui, pode mandar e-mail, que a gente vai responder para vocês por e-mail, tá bom? O importante é que vocês saiam, né, daqui esclarecidos, pelo menos um pouquinho. Nós estamos aqui começando pelo começo, né, começando o nosso estudo, mas vamos juntos, não fiquem com dúvidas. Então tá aí o e-mail acse@feego.org.br. Jefferson, e hoje nós tivemos bastante gente nos acompanhando, viu? Jefferson, Rafael e Robson, vou dizer aqui rapidinho, gente, os estados, né, porque foi bastante gente. Nós tivemos, além do pessoal daqui de Goiás, pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e algumas pessoas também dos Estados Unidos. O pessoal colocou aqui Fort Washington, Austin e Atlanta. Nosso amigo Bin não colocou, mas eu coloquei ele aqui na lista porque sabemos que ele está nos acompanhando lá de Atlanta. Nós tivemos até o comentário aí, né? Muito fácil amar esses Robsons. Com certeza. A nossa gratidão ao Robson por estar presente conosco hoje, nos abrilhantando com a sua sabedoria, com o seu talento, a sua voz que nos traz muita emoção, as suas histórias. O nosso muito obrigado por você compartilhar conosco aqui, com esse trio maravilhoso aqui, que é Carla e Rafael. Sou apaixonado por esses dois e agora por você também. Obrigado por estar aqui conosco. Isso aí. E olha, já convidamos o Robson e nossos irmãos que estão aí no chat para o nosso encontro do domingo que vem, né? Vamos dizer para o pessoal aí, Rafael, qual vai ser o tema do estudo do domingo que vem? Meus amigos, mais surpresa semana que vem, porque a gente continua num círculo de amigos, começando com vocês, continuando aqui com a Carla, com o Jefferson. Semana que vem nós traremos o William Jacó, um amigo das Minas Gerais, da cidade de Uberlândia, que tem um canal, o Café com Espiritismo, e vai nos ajudar a comentar o capítulo 15 do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação. Conto com a participação de todos, e quanto ao Robinho, só depende dele. Ele retornar ou não. Você viu que já tem aí uma hashtag Volta Robinho, né? Tá subindo, hashtag Volta Robinho, vai estar disparado agora. Isso aí, Rafael, mas então... Nós, então, né, passamos aí para vocês fazerem, por favor, as suas considerações finais para a gente poder caminhar para o encerramento. Nós já passamos um pouquinho para a hora, como o Jefferson colocou. Nós pedimos aí nossas escusas aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, mas o tema de hoje, né, tivemos bastante perguntas, então foi por isso que a gente extrapolou um pouquinho, mas a gente... né, tenta cumprir aqui para não atrapalhar muito aí o domingo à noite de vocês, com estender aqui o nosso estudo. Mas então convidamos aí, Robson, por favor, as suas considerações finais. Meus amigos, pedindo aqui, eu estou mostrando. Mostrando a camisa. Exatamente. Amigos, muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo carinho, pela paciência. Fiquei muito feliz em poder participar. Estava numa expectativa muito grande quando veio esse convite do querido Rafa. Poxa, que bacana a gente poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho desse jeitinho mais tranquilo, mais informal. Muito obrigado, Rafa, pelo aprendizado. E a vocês, querido Jefferson, Carla, os amigos da FEEGO, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Bom, eu agradeço a Carla, agradeço ao Jefferson, agradeço ao Robson, agradeço a todos que estão aqui no nosso chat. A Joaninha, Joana Lúcio, esposa dele, está com a gente. A Tereza, nossa coordenadora da mocidade, está com a gente. O Marcos Alves, um grande amigo, está com a gente. A turma de Niterói está toda te prestigiando. Nós sempre terminamos com uma poesia, e hoje a poesia não é autoral, é de um grande autor, Olavo Bilac, o poeta parnasiano, quando ele nos diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para vê-las muita vez desperto,
e abro as janelas pálido de espanto. E conversando com elas toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E vindo o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. No grande simbolismo do poeta parnasiano, quem ama é capaz de conversar com as estrelas. E a maior estrela que povoa o céu das nossas existências é Jesus de Nazaré. Quanto mais a gente ama, quanto mais nós fazemos curvas de ternura com as outras pessoas, mais nós nos aproximamos de Jesus. Então fica a nossa profissão de fé. Renunciar ao ódio, renunciar à indiferença para poder amar cada vez mais. Um beijo a todos e até domingo que vem. Muito obrigada, meus irmãos, minhas irmãs. Nós convidamos vocês para continuarem o nosso estudo, né? Comece pelo começo. Aqui, sempre às 21h30. Nós aqui retornaremos no próximo domingo para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas amanhã, segunda-feira, nós temos aqui um encontro com a equipe da Gênese, estudo da Gênese, com o facilitador Otacílio Rangel e a Nazaré Diniz e o Alain Paixão como mediadores. Então, convidamos vocês para continuarem o estudo ao longo da semana, amanhã, com a equipe da Gênese. Isso mesmo, fica o nosso combinado, né? Tem domingo que vem, já tem o capítulo, vocês já estão prontos para estudar, para trazer várias dúvidas, para a gente estudar junto, discutir junto aqui e, acima de tudo, evoluir e amar juntos e sempre conectados pela união desse pensamento que vibra a luz para todo esse nosso mundo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Assim seja. Ave Maria. Autoria do Espírito Amaral Ornelas. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.